Nos preparando Os pioneiros. Aqui, vamos dar início à entrevista. Tudo bem, professor? Uma vitória importante, né? Alan, a gente até comentava segunda com vitória em 3 os jogadores na saída, 9 pontos disputados, vamos ouvir 7 o que conquistados. comandante E hoje o time voltou a ter essa condição de bola. Triunfo, a gente até comentava na transmissão, dentro de uma condição que poderia até ter sido 5, 6 gols de diferença para uma vitória, o que dá também uma tranquilidade para o time no que tem sido construído. Né? Boa noite. Eu vejo que nós estamos no caminho certo. Tanto no aspecto físico, que acho que vale ressaltar muito. Nós jogamos sábado com 2 jogadores a menos à noite, campo pesado, e hoje nós demos uma resposta muito boa. Nossa organização tática vem fazendo a diferença a nosso favor para que a individualidade possa ser acentuada. E, como eu falei, né, um jogo muito difícil contra o Curitiba, que a gente não conseguiu jogar pela condição do gramado, pela chuva, e hoje, mesmo com o gramado um pouco irregular, a gente conseguiu ter o controle da partida, poderíamos ter saído daqui com um resultado mais elástico e principalmente vale ressaltar também os atletas que vêm entrando, né? Tem atletas ainda estreando na nossa equipe, tem atletas que ainda não estrearam e é importante ter um grupo homogêneo, um grupo envolvido no processo para que a gente busque as vitórias, mas tudo com o pé no chão, com muita tranquilidade. Ainda é o início de trabalho, é quase uma pré-temporada. A gente sabe que o jogo dentro de casa pode encaminhar muito a nossa classificação, mas é ter esse equilíbrio emocional, porque as coisas não acontecem por acaso e a gente não pode se empolgar achando que está tudo bem, né? Quando ganha não está tudo bem, quando perde não está terra arrasada. É esse equilíbrio que eu procurei passar para eles, para que a gente já sábado já esteja recuperado o suficiente para fazer um grande jogo dentro de casa e buscar a vitória diante da nossa torcida. Alan, boa noite, Paiquerê 91,7. Mais uma grande atuação, depois do que fez contra o Operário Londrina, tirando, né, aquele jogo na chuva contra o Coxa, agora faz uma grande atuação de novo contra o Azures. O que você conseguiu fazer nos últimos dias para fazer o time evoluir? Depois daquele jogo muito duro fisicamente contra o Curitiba, o que pode ser feito para o time vir hoje aqui a Pato Branco fazer uma grande atuação? Principalmente trabalhar com todas as ferramentas que a gente tem, de vídeo, passamos um compacto do último jogo contra o Curitiba, mesmo com o campo molhado poderíamos ter tomado algumas decisões técnicas e táticas melhores, eles assimilaram isso, fomos para campo fazendo um trabalho muito curto, mas muito importante em cima da movimentação do adversário, e eu vejo que essa receptividade dos atletas que eu venho falando durante quase todas as entrevistas que eu dei, ela é muito importante. A gente vê aqui agora atletas que não jogaram treinando, então esse envolvimento de todos no processo, nós não reclamamos de nada, né? Nem de viagem, nem de trabalho, nem de campo, nem de nada. Então isso é uma identidade que a gente tem que criar para que a gente possa buscar os nossos resultados. E o que a gente vem passando para eles é justamente isso, é ter esse equilíbrio defensivo, é ser uma equipe que gosta de jogar organizada, de maneira organizada. Hoje nós criamos muitas situações para finalizar e isso é muito importante. E aí entra o lado chato do treinador, que a gente precisa evoluir nas conclusões, né, nas finalizações, para transformar esse volume em resultado, respeitando o adversário, até mais elástico do que poderia, do que aconteceu hoje, dos 2-0. O Alan, no segundo tempo ficou a impressão de que o time pode ter sentido um pouco fisicamente, teve uma queda um pouquinho de rendimento e aí fez com que o Azures tivesse uma produção maior. É um fator que começa a te preocupar a partir de agora, nessas últimas 3 rodadas em uma semana? O desgaste ele é natural, né? A gente vem jogando de 3 em 3 dias. É natural que o adversário perdendo de 2-0 numa virada de primeiro para segundo tempo se lance de qualquer maneira, deixando os espaços para a gente transitar. Eu vejo que a gente suportou bem essa pressão dos cruzamentos, das bolas paradas. Tomamos algumas decisões um pouquinho equivocadas na hora desse contra-ataque, dessa transição ofensiva, que poderia ter nos dado uma tranquilidade maior. E a gente procurando envolver todos os atletas, aqueles que sentiram um pouquinho mais fisicamente, a gente já procurou fazer as trocas e eu vejo que a resposta foi muito boa dos atletas que entraram mais uma vez, e essa competitividade ela tem que ser alimentada por mim no dia a dia e principalmente nos jogos. Então a gente sabe que esse desgaste ele pesa, ainda mais com uma viagem longa como nós fizemos, né, vocês também. A gente sabe que é bem desgastante, mas o lado mental da nossa equipe vem se fortalecendo cada vez mais e isso vai dar resultado, porque nesse momento de início de ano, de temporada, todo mundo está se sacrificando, todo mundo está jogando de 3 em 3 dias e aquela equipe que estiver melhor preparada fisicamente, taticamente e mentalmente vai levar vantagem. Alan, você chegou ao Londrina nem 2 semanas, né? Foi na sexta-feira retrasada, vai fazer 2 semanas na próxima sexta. Que cara você acha que o Londrina já tem de Alan Al?
né? O que ainda dá para melhorar? O que você acha que pode ser feito para dar ainda mais a sua cara para essa equipe, Alan? Eu vejo que tem bastante coisa daquilo que a gente entende que seja o ideal, né, para o futebol, pelas características que nós temos no elenco. Nós temos uma equipe muito leve, né, do meio para frente, e a gente vem procurando aproveitar muito isso com a mobilidade desses jogadores. Vejo que a gente evoluiu na questão defensiva, não tomamos gol, sofremos muito pouco, a não ser em alguns momentos de pressão, como foi bem falado no início do segundo tempo, de bola aérea, de segunda bola, e podemos evoluir em todos os aspectos. Eu sou um cara muito exigente, ao mesmo tempo que eu elogio, que eu incentivo, eu cobro também, e os jogadores vêm entendendo isso, vêm assimilando, e a gente tem tudo para fazer uma grande temporada, mas como eu falei, a gente tem que ter o pezinho no chão, saber que ainda estamos em começo de trabalho, vamos oscilar em alguns momentos, pelo desgaste, pela sequência de jogos, e aí vai ser muito importante a resposta do grupo todo, e isso aí a gente vem alimentando no dia a dia, nessa questão mental que todos têm a mesma importância, independente de quem inicia e de quem termina a partida. Alan, você comentou sobre as opções que você tem utilizado e a importância desses jogadores terem entrado, mas é claro que também o próprio torcedor e você como treinador fica sempre na esperança de mais opções, principalmente em algumas carências que têm sido detectadas. Você ganhou essa semana o Vitor Jacaré e o Caio Maia, que são dois jogadores ainda que tem um ano aí praticamente de lastro, né, sem jogar. E tem algumas funções, por exemplo, Chumbinho fora ainda, Murilo fora do bid. Dentro dessa expectativa o próprio Fabrício veio, mas também ficou fora do bid. Tem ainda uma carência muito grande de outros setores que você tem conversado com a diretoria? A gente vem conversando diariamente, e eu sempre falei, né, nas minhas primeiras entrevistas, que eu não acredito em grupo fechado, né? Quando você tem uma oportunidade de qualificar, de reforçar ainda mais, seja o setor, qualquer do campo que você possa fazer isso, você vai fazer dentro das suas condições, dentro da política do clube, e a gente respeita muito esse tipo de situação, a gente toma as decisões sempre juntos. Perdemos o Dominique, né, que é o lateral direito, e nós sabemos que só temos o Maurício ali, então são situações que a gente vem conversando com muita tranquilidade, com muita calma, sem precipitar nada. Como eu falei, ainda é um começo de temporada, e a gente tem que analisar o mercado com muita calma, porque nós não temos uma margem para tantos erros, né? Questão financeira principalmente. Então essa leitura com todos da comissão, com todos os diretores, a gente vem fazendo, e a gente espera que sim, a gente possa aí estar se reforçando, independente do setor, independente da carência. É óbvio que depende muito do mercado, do que o mercado te oferece, mas como eu falei, tem algumas posições que a gente precisa ter um pouquinho mais de leitura, de cuidado, para que a gente não sofra aí numa reta final de campeonato, até porque nós vamos disputar aí 3 competições muito difíceis e vai precisar muito do elenco, né? E o elenco não é quantidade, é qualidade. E sempre que a gente puder qualificar, a gente vai qualificar. Professor, a gente falou um pouco sobre a questão física há pouco. Há a possibilidade de mudar alguma peça do time titular por questão física para o jogo contra o Galo Maringá? Sempre há. A gente vai esperar a resposta deles. A gente vai ouvir muito a questão fisiológica, né? Nosso departamento fisiológico, nosso departamento médico, nossos preparadores físicos estão de parabéns. Vem fazendo um trabalho de recuperação dos atletas muito grande, mas a gente ouve muito eles, né? Aqueles atletas que não tiverem condições, como aconteceu com o Rafinha contra o Curitiba, a gente vai optar por aquele jogador que tiver mais saúde, sem perder qualidade, né? Então isso é importante, até por você valorizar o grupo, né? Não adianta levar um jogador para o sacrifício e você acaba desvalorizando aquele que é o substituto imediato ou que não vem jogando com tanta frequência. Então a gente vai conversar, esperar a resposta deles, né, em termos de cansaço depois da viagem, para que a gente possa aí tomar a melhor decisão possível. Alan, são 3 jogos em uma semana, 2 dentro de casa, e o próximo adversário venceu na rodada, até buscando uma recuperação para permanência na competição. Que tipo de projeção você faz, além do jogo do Galo Maringá nesse final de semana, também nessas próximas 3 partidas, para dentro do que tem sido buscado, talvez até fechar numa primeira colocação para ter uma vantagem? A gente tem uma leitura muito clara do Campeonato Paranaense, porque a gente já disputou muito esse campeonato. É um campeonato que você não pode baixar a guarda, que você não pode se dar por satisfeito depois de uma vitória, não pode se desequilibrar depois de uma derrota, porque ele é muito curto, né? Hoje acabou 50% da primeira fase.
Fizemos o terceiro jogo. Depois do nosso jogo em casa, nós vamos ter apenas 2 jogos para brigar pela classificação. Então esse equilíbrio mental, esse pezinho no chão que a gente costuma falar no futebol, ele vai ser fundamental, que é um perde e ganha muito grande, né? A equipe do Galo Maringá não vinha vencendo, o Foz brigando pela liderança e acabou perdendo de 3-0 hoje, se não me engano. Então aquela equipe que baixar a guarda, que perder a concentração, pode pagar um preço muito alto. E isso a gente não vai deixar acontecer aqui, cobrando os atletas, recuperando todo mundo e principalmente brigando para ganhar todas as partidas, independente se seja em casa ou fora. Obviamente que talvez a gente não consiga isso. Se Deus quiser, a gente conseguir ganhar todas, é o que a gente trabalha, é para isso que a gente trabalha. Mas é o que eu falo do equilíbrio, a gente saber que a competição ela é muito difícil, tem equipes se reforçando, né? Hoje estreou o Zé Hugo, né? Um jogador que tem uma história na Série A, na Série B, então a gente não pode vacilar, não pode se empolgar e tem que continuar trabalhando, humildezinho, focado, para que os resultados continuem acontecendo. Professor, o Londrina tem hoje um jogador que está muito identificado com a torcida, que é o Iago Telles, né? É um jogador que foi artilheiro do Paranaense, artilheiro da Série C. Ele começa o Campeonato Paranaense nas suas mãos, com 3 gols em 3 jogos. Queria que você falasse um pouquinho de como você encontrou esse Iago Telles, voltando a fazer gols, né? De novo fazendo muitos gols, e como você pensa em utilizar ele nessa sequência, né? Para ele seguir com essa boa atuada, mais uma vez sendo artilheiro da competição. Eu falei brincando para ele, né, que até que enfim a favor, né, porque a gente sempre tentou levar ele, já acompanhava, sabe da qualidade, cobramos esse comportamento dele defensivo, que era uma coisa que de longe a gente já detectava e ele entendeu muito bem, né, que esse momento defensivo ele é importante para a nossa equipe, de recomposição, de competitividade, de tomar a decisão mais simples possível, porque o simples dele, na minha opinião, já é diferente. E é um jogador que vem fazendo os gols, vem se destacando, porque o nosso coletivo vem ajudando também. A gente vem alimentando muito bem os jogadores de frente e eles vêm aproveitando esse tipo de situação. Como eu falei, a gente cobra porque sabe que ele tem mais para dar e, se Deus quiser, ele vai continuar entregando aquilo que a gente espera dele, porque é um jogador que vem nos ajudando demais em todos os aspectos, é um líder técnico, assumiu essa responsabilidade e a gente espera que possa contribuir até o final da temporada para que ele evolua cada vez mais e nos ajude nos resultados tão importantes como vem ajudando. Obrigado, professor.